Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer um exercício que trata da equação da reta. Nós vamos usar aqui conhecimentos de equação reduzida, de equação geral da reta, tá bom? Antes disso eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho aí, tá bom? Porque ativando o sininho, toda vez que eu lançar uma aula nova, você recebe a notícia em primeira mão, tá bom? No mais, vamos ao exercício de hoje. Vem comigo, vamos lá! O exercício tirado da PUC de São Paulo diz o seguinte, olha: na figura tem-se as retas R e S, concorrentes no ponto P de coordenadas 1 e 3, ou seja, onde elas se intersectam. Aí falou o seguinte, ó, qual dessas opções representam ou a reta R ou a reta S? Então, reta R e reta S. Ou seja, eu vou ter aqui que encontrar a equação dessas retas. E observa que todas aqui estão na forma de equação geral da reta, né? A, B e C. Não tem problema. Eu vou usar aqui uma estratégia que é utilizando a equação conhecida como equação do feixes de reta. Muito utilizada na equação reduzida da reta, mas também me dá a equação geral da reta, tá bom? Primeiro então eu vou atrás do ponto da equação da reta R. Então vou colocar assim, ó, reta R. Pronto. Para eu fazer essa reta R, na equação do feixes de reta, é a seguinte, ó, é y menos y0 igual m que multiplica x menos x0. Vamos por partes. O que é o x0 e o y0? O x0 e o y0 é qualquer ponto conhecido dessa reta. Lembrando que eu vou fazer a reta R. Então eu preciso conhecer um ponto dessa reta. O único ponto que me deu é o ponto P, né? De coordenadas 1 e 3. Então vai ser ele mesmo, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 e 3. x0, o y0. O m é o coeficiente angular da reta. Ou seja, para eu descobrir esse m, eu vou colocar assim, ó, o m é a mesma coisa que a tangente do ângulo θ. Quem que é esse ângulo? É a tangente de 30 graus, tá bom? Então no lugar do m aqui, eu vou colocar tangente de 30, tá bom? Então, isso para a reta, vou até colocar assim, ó, MR, que é o coeficiente angular da reta R. Então vamos lá, então vai ficar y menos o y0, 3, igual, o m é a tangente de 30, vou escrever desse jeito, depois a gente substitui. Tangente de 30 graus que multiplica x menos x0, que é 1. Então, y menos 3 é igual. Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3 vezes x menos 1. Como aqui é tudo equação geral, o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para o outro lado da igualdade. Mas antes disso, não tem esse denominador 3 aqui? Eu vou multiplicar tudo por 3. Por que multiplicar por 3? É como se eu estivesse fazendo um MMC, porque aí já acaba com esse denominador, tá bom? Então olha, 3 vezes y, 3y menos 3 vezes 3, 9, igual 3 vezes raiz de 3 sobre 3, cancela o 3 com 3, vai sobrar raiz de 3 que multiplica x menos 1. Aí você fala assim, professor, não vai multiplicar aqui por 3 não? Não, porque isso aqui já está multiplicando aqui dentro. E eu já multipliquei essa fração por 3 quando eu cancelei o denominador, tá bom? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Vou continuar aqui em cima. Eu vou multiplicar aqui e vou eliminar esse parênteses. Então vai ficar 3y menos 9 é igual a raiz de 3x e raiz de 3 vezes menos 1 menos raiz de 3. Vou passar tudo para o lado de lá. Vou deixar o x primeiro, ó, igual está começando assim, ó. Tá vendo? Tudo começa com x, então vou começar com x. Passando isso para o lado de cá vai ficar o quê? Menos raiz de 3x, depois mais 3y menos 9 mais raiz de 3 é igual a 0. Pronto. Aí você fala assim, professor, é esse daqui. Não, não é, ó. Porque aqui é menos 9 mais raiz de 3. Não dá para somar. Então, a reta R não é a letra A, e também não é a letra B, e também não é a letra E. Porque aqui não é a mesma equação, né? Por mais que esses dois sejam iguais, ó, aqui vai no mais 9. Aqui é menos 9 mais raiz de 3. Então, eu já vi que não é a reta R. Ou seja,
Sobrou a reta S, letra B, ou reta S, letra D. Então nós vamos fazer agora a reta S, só para confirmar qual das duas é. Então vamos lá, reta S. Eu preciso conhecer o ponto e o coeficiente angular, não é isso? Um ponto eu já sei que o ponto é o mesmo, é 1 e 3, que é o ponto de interseção das duas retas. Então eu já conheço um ponto, 1 e 3. Para eu utilizar a fórmula y menos y0 é igual m que multiplica x menos x0. Eu só preciso conhecer o m. O que é o m? É o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo x, e esse ângulo é olhado sempre no sentido anti-horário. Como a reta é a S, qual que é o ângulo aqui? O ângulo é esse daqui, ó. Esse é o coeficiente angular, porque é sempre olhado no sentido anti-horário, tá bom? Aí, como é que eu vou descobrir esse ângulo, já que ele não me deu esse ângulo? Observa que eu tenho 30 mais 105 dá 145, né? 135, perdão. 30 mais 105 dá 135. Então, quanto que vale esse ângulo aqui? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, esse ângulo aqui é 180 menos esses dois. 180 menos 135, esse vale 45 graus. Ou ainda, como eu quero esse ângulo aqui, 45 para 180 dá 135. Aí você fala assim, professor, eu dependo desse para fazer esse? Não. Vou até apagar aqui, ó. Eu fiz aqui para a gente relembrar a soma dos ângulos internos. Uma outra propriedade de triângulo é a seguinte: o ângulo externo ao triângulo é sempre igual à soma dos ângulos internos opostos. Então, esse ângulo externo é igual à soma desse com esse, os ângulos internos opostos, tá bom? É outra propriedade. Então, a minha tangente é tangente de 135, tá bom? Então, o meu M é a tangente de 135 graus. Então, vamos substituir tudo aqui agora, ó. Y menos o y0, 3, igual o M, tangente de 135 graus, vezes x menos x0, que é 1. Então, y menos 3 é igual. Agora, quanto que vale a tangente de 135 graus? Vamos recordar algumas coisas aqui. No ciclo trigonométrico, vou pegar aqui um rascunho, ó. Daqui a pouco eu apago ele. Ciclo trigonométrico. Os 135 graus está no segundo quadrante. Nós podemos fazer o seguinte: redução para o primeiro quadrante. Lembrando que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, e é negativa no segundo e no quarto. Então, 135 graus, ao reduzir para o primeiro quadrante, vai inverter o sinal. Nós vamos fazer desse jeito, olha. Tangente de 135 é igual a tangente, perdão, menos tangente de 180 menos 135. Ou seja, a tangente de 135 graus é igual a menos tangente de 45 graus. O menos por quê? Porque ela saiu do segundo para o primeiro. Como os sinais são sinais opostos, inverte o sinal. Tá bom? Então, quanto que vale a tangente de 45 graus? Vale 1. Como é negativo, então esse camarada aqui, ó, só para a gente não se perder, é menos tangente de 45 graus vezes x menos 1. Então vai ficar y menos 3, tangente de 45 graus é 1, como aqui é negativo, menos 1 vezes x menos 1. Vou fazer a distributiva ali, ó. Y menos 3 é igual a menos x mais 1. Vou passar esses dois para lá de cá, já deixando na ordem. Todos aqui começam com x, né? Então, para ficar na ordem, o x indo para cá vai ficar x mais y menos 3. Esse 1 vai para cá, menos 1 igual a 0. Então, ficou o quê? X, né? Vou apagar aqui. X mais y menos 4 igual a 0. Essa é a equação da reta S que nós fizemos. Qual letra que corresponde a isso? Letra
y menos 4 igual a 0. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer comentário, faça aí embaixo e a gente vai conversando sobre esse exercício, tá bom? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!